Olá, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez e vamos continuar com a leitura do livro A Chave Mestra, lição 22. Nesta lição, você verá que os pensamentos são sementes espirituais que, quando plantadas na mente subconsciente, mostram uma tendência a brotar e crescer. Mas com frequência, infelizmente, os frutos não nos agradam. As diversas formas de inflamação, paralisia, nervosismo e doenças geralmente são manifestações de medo, preocupação, angústia, ansiedade, ciúme, ódio e pensamentos similares. Os processos da vida ocorrem por dois métodos distintos. Primeiro, pela absorção e utilização do material nutritivo necessário à construção das células. Segundo, pela redução e excreção do material residual. Toda vida se baseia nessas atividades construtivas e destrutivas. Como o alimento, a água e o ar são os únicos requisitos necessários para a construção de células, poderíamos julgar que não seria muito difícil prolongar indefinidamente a vida. Por mais que pareça estranho, com raras exceções, a segunda atividade, a destrutiva, é a que causa todas as doenças. Os resíduos se acumulam e saturam os tecidos, causando intoxicação. Esta pode ser parcial ou generalizada. No primeiro caso, a perturbação será local. No segundo, afetará todo o sistema. No quesito da cura de doenças, nosso problema é aumentar o fluxo de entrada e a distribuição de energia vital no sistema. Algo que só poderemos fazer se eliminarmos pensamentos de medo, preocupação, angústia, ansiedade, ciúme, ódio e qualquer outro de teor destrutivo que tenda a danificar e destruir os nervos e as glândulas responsáveis pela excreção e eliminação de matéria tóxica ou residual. Alimentos nutritivos e tônicos fortalecedores não podem dar vida, por serem apenas manifestações secundárias dela. A manifestação primária da vida e o modo de entrar em contato com ela estão explicados na parte que tenho o privilégio de apresentar aqui. O conhecimento não tem preço, porque graças à sua aplicação, poderemos fazer de nosso futuro o que desejarmos. Quando entendermos que o caráter, o ambiente, a habilidade e a condição física que temos na atualidade são produto dos métodos de pensamento do passado, começaremos a ter certo conceito do valor do conhecimento. Se o estado de saúde que temos não é o desejado, vamos examinar nosso método de pensamento. Vamos lembrar que cada pensamento produz uma impressão na mente e cada impressão é uma semente que mergulha no subconsciente e forma uma tendência. A tendência será atrair outros pensamentos similares e mais cedo que o esperado teremos uma colheita. Se os pensamentos contiverem os germes da doença, a colheita será de moléstia, decadência, fraqueza e fracasso. A questão é: o que estamos pensando? O que estamos criando? O que vamos colher? Se houver alguma condição física que necessite de mudança, a lei que governa a visualização se mostrará eficaz. Produza uma imagem mental de perfeição física. Guarde-a na mente até ser absorvida pela consciência. Por meio desse método, muitos já eliminaram moléstias crônicas em poucas semanas e milhares superaram e destruíram todo tipo de transtorno físico em poucos dias e, por vezes, em poucos minutos. A mente exerce esse controle sobre o corpo por meio da lei da vibração. Sabemos que toda ação mental é uma vibração e que toda forma é apenas um modo de movimento e uma frequência vibratória. Então, qualquer vibração modifica imediatamente todos os átomos do corpo, toda célula viva é afetada e uma completa alteração química se processa em todos os grupos de células vivas. No universo, tudo é o que é em virtude de sua frequência vibratória.
Mude a frequência vibratória e você mudará a natureza, a qualidade e a forma. O vasto panorama da natureza, tanto visível quanto invisível, está constantemente sendo alterado pela simples mudança dessa frequência. Como o pensamento é uma vibração, também podemos exercer esse poder. Podemos mudar a vibração e assim produzir qualquer condição que desejarmos manifestar em nosso corpo. Todos nós estamos usando esse poder a cada minuto. O problema é que a maioria o emprega de modo inconsciente, produzindo assim resultados indesejáveis. O difícil é usá-lo com inteligência e produzir somente resultados desejáveis. Não deveria ser algo complicado, pois todos nós já tivemos experiências suficientes para saber o que produz no corpo uma vibração agradável. Também conhecemos as causas que produzem as sensações desagradáveis. Só precisamos consultar a nossa própria experiência. Quando tivemos pensamentos otimistas, progressivos, construtivos, corajosos, nobres, gentis, geramos vibrações que trouxeram determinados resultados. Quando nossos pensamentos contiveram inveja, ódio, ciúme, crítica ou qualquer outra das milhares de formas de discórdia, foram criadas certas vibrações que trouxeram resultados de natureza diferente. Cada uma dessas frequências vibratórias, quando mantida, cristalizou-se numa forma. No primeiro caso, o resultado foi saúde mental, moral e física. No segundo, conflito, desarmonia e doença. Então podemos entender um pouco do poder da mente sobre o corpo. A mente objetiva tem sobre o corpo certos efeitos fáceis de reconhecer. Alguém diz a você algo que lhe parece ridículo e você ri. Talvez até todo o seu corpo se sacudir, o que prova o controle do pensamento sobre os músculos do corpo. Alguém lhe diz alguma coisa que desperta sua compaixão e os seus olhos se enchem de lágrima, o que mostra o controle do pensamento sobre as glândulas do corpo. Alguém diz algo que deixa você zangado e o sangue lhe sobe ao rosto, o que mostra o controle dos pensamentos sobre a circulação. Mas como todas essas experiências resultam da ação da mente objetiva sobre o corpo, os resultados são de natureza temporária. Eles logo desaparecem e a situação volta ao que era. Então, vejamos como é distinta a ação da mente subconsciente sobre o corpo. Você se fere e imediatamente milhares de células começam um trabalho de cura. Em alguns dias ou semanas, o trabalho foi completado. Você pode até mesmo quebrar um braço. Nenhum cirurgião no mundo é capaz de soldar as partes. Eu não me refiro à inserção de pinos ou de outros recursos para reforçar ou substituir os ossos. Ele pode colocar o osso no lugar e a mente subjetiva imediatamente começará o processo de soldar as partes. Em pouco tempo, o osso torna-se tão sólido quanto sempre foi. Você engole um veneno e a mente subjetiva imediatamente descobre o perigo e faz um violento esforço para eliminá-lo. Se você contrai uma infecção de um germe perigoso, a mente subjetiva, sem demora, começa a construir um muro em torno da área infectada e a destruir a infecção, absorvendo-a nos glóbulos brancos do sangue que ela produz para tal objetivo. Esses processos da mente subconsciente ocorrem em geral de forma independente do nosso conhecimento ou direção pessoal. Se não interferirmos, o resultado será perfeito. Mas embora esses milhões de células de reposição sejam inteligentes e reajam a nosso pensamento, elas frequentemente são paralisadas ou tornadas impotentes pelos pensamentos de medo, dúvida e ansiedade. Elas lembram um exército de trabalhadores prontos a começar uma tarefa importante e que finalmente desanimassem e desistissem porque cada vez que pusessem mãos à obra, houvesse uma greve ou uma alteração de planos. O caminho para a saúde se fundamenta na lei da vibração, que é a base de toda a ciência. Essa lei é acionada pela mente, pelo mundo interior. É uma questão de esforço individual e de prática. O nosso mundo de poder é interno.
Se formos sábios, não desperdiçaremos nem tempo, nem esforço tentando lidar com os efeitos encontrados no mundo exterior, que é apenas um apêndice, um reflexo. Nós sempre encontraremos a causa no mundo interior. Mudando a causa, nós mudamos o efeito. Cada célula do corpo é inteligente e reage às nossas instruções. As células são criadoras e irão criar o exato padrão que você lhes der. Então, quando colocamos imagens perfeitas diante da subjetividade, as energias criativas construirão um corpo perfeito. As células cerebrais são construídas da mesma forma. A qualidade do cérebro é governada pelo estado da mente ou atitude mental. Assim, se as atitudes mentais indesejáveis forem comunicadas ao subjetivo, elas serão transferidas para o corpo. Então é possível ver facilmente que para o corpo manifestar saúde, força e vitalidade, esses devem ser os pensamentos predominantes. Então, sabemos que cada elemento do corpo humano resulta de uma frequência vibratória. Sabemos que a ação mental é uma frequência vibratória. Sabemos que uma frequência vibratória mais elevada governa, modifica, controla, altera ou destrói uma frequência vibratória mais baixa. Sabemos também que a frequência vibratória é governada pelo caráter das células cerebrais e, finalmente, sabemos como criar essas células cerebrais. Portanto, sabemos como proceder a qualquer mudança física e corporal que desejemos. E por ter obtido até aqui um conhecimento funcional do poder da mente, sabemos que praticamente não há limitação que se possa impor à nossa capacidade de nos harmonizar com a lei natural, que é onipotente. A cada dia, essa influência ou controle da mente sobre o corpo vai se tornando mais amplamente compreendida. Muitos médicos estão dando à questão a mais entusiástica atenção. O Dr. Albert, que escreveu vários livros importantes sobre o assunto, declara: a terapêutica mental ainda é ignorada pela maioria das obras médicas. Nossos textos de fisiologia não se referem ao poder central que controla e administra o corpo em benefício do próprio e raramente se menciona o poder da mente sobre o corpo. E o autor continua: sem dúvida, muitos médicos tratam com sabedoria e competência as doenças nervosas de origem funcional. Mas o que argumentamos aqui é que o conhecimento demonstrado por eles não foi ensinado numa escola nem aprendido em livros, é intuitivo e empírico. Isso não deveria ser assim. O poder da terapêutica mental deveria ser tema de um ensino criterioso, especial e científico em toda a faculdade de ciências médicas. Poderíamos explorar o tema dos erros médicos ou da negligência no tratamento, descrevendo os resultados desastrosos dos casos negligenciados, mas essa é uma tarefa malévola. Não há dúvida de que poucos pacientes têm consciência do quanto podem fazer em benefício próprio. Ainda se desconhece o que o paciente pode fazer em tal sentido e as forças que ele pode manipular. Estamos inclinados a acreditar que elas são muito maiores do que julga a maioria e, sem dúvida, serão cada vez mais utilizadas. A terapêutica mental pode ser dirigida pelo próprio paciente para acalmar a mente agitada, por meio da geração de sentimentos de alegria, esperança, fé e amor, de motivação para realizar esforços, de trabalho mental regular, de desviar da doença os pensamentos. Como exercício desta semana, concentre-se nas belas palavras de Tennyson. Fale com ele, porque ele te escuta. Espírito e espírito se unirão. Ele está mais perto que um sopro, mais perto que o teu pé ou a tua mão. O autor continua: procure então entender que quando você fala com ele, está em contato com a onipotência. Essa compreensão e reconhecimento do poder onipresente rapidamente destruirá toda e qualquer forma de doença ou sofrimento, substituindo-a por harmonia e perfeição.
Lembre-se então de que alguns parecem pensar que a doença e os sofrimentos são enviados por Deus. Se tal fosse o caso, todo médico, todo cirurgião, toda enfermaria da Cruz Vermelha estariam desafiando a vontade de Deus, e os hospitais e sanatórios seriam locais de rebelião, e não casas de misericórdia. Naturalmente, a ideia logo se mostra absurda, porém muitos ainda a conservam. Então, deixe o pensamento se deter no fato de que, até recentemente, a teologia tentou ensinar o conceito impossível de um Criador que gerava seres capazes de pecar e depois permitia que fossem castigados eternamente pelos pecados cometidos. É claro que o resultado inevitável de tão extraordinária ignorância era criar medo em vez de amor. Assim, depois de 2000 anos desse tipo de propaganda, a teologia anda agora muito ocupada em se redimir perante os cristãos. Portanto, você irá mais prontamente apreciar o homem ideal feito à imagem e semelhança de Deus, e a mente que dá origem a tudo, mente que forma, sustenta, ampara, fomenta e cria tudo o que existe. Todas são só partes de um todo estupendo, cujo corpo é a natureza, cuja alma é Deus. A oportunidade segue a percepção, a ação segue a inspiração, o crescimento segue o conhecimento, a iminência segue o progresso. O espiritual sempre vem primeiro e depois vem a transformação nas infinitas e ilimitadas possibilidades de realização. Fim da lição 22. Após a leitura dessa lição, eu recomendo que vocês procurem e leiam o livro de Lois Hay chamado Você Pode Curar Sua Vida. Ele fala sobre mudança de padrão de pensamento. E isso é o que essa lição nos mostrou, que a gente precisa mudar o padrão de pensamento para a gente poder ter a saúde desejada. Não só a saúde, como a riqueza, a prosperidade, tudo é questão de padrão de pensamento e vibração. Então, eu espero que tenham gostado. Queria pedir para vocês para compartilhar esse conhecimento, porque assim a gente pode ajudar o maior número de pessoas. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez e um abraço e até a próxima lição. Tchau!